O evangelho de hoje é de São Lucas, o capítulo 5, o versículo de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros e da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescadores de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na cultura semítica, ou seja, a cultura da época de Jesus, é que os fundos dos oceanos ou dos grandes lagos eram habitados por monstros, eram lugares das trevas. E então veja que o seguinte, quando saíam embarcações e que não voltavam, esta era justificativa. Os monstros marinos que destruíram, que acabaram com as embarcações. E então veja que tinha esta imagem, nessa cultura, dos fundos dos rios e oceanos, o lugar da escuridão e das trevas. E veja que interessante, quando Jesus convoca os discípulos dizendo: daqui para frente vocês serão pescadores de homens. O que é este pedido? O que isto significa? O seguinte: aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão na escuridão, nos fundos dos oceanos, que não vivem a fé, não vivem a alegria, sejam retirados para a luz, para o encontro com Deus. E veja, o peixe tirado do fundo do mar, ele sai e morre para dar vida, porque a gente alimenta dele. E aqueles que estão vivendo na escuridão, no pecado, no ódio, na vingança, é a morte. A pessoa vive o sofrimento. Então, retirar-se significa sair desta situação para a luz, para o encontro com o Senhor. Por isso, quem é batizado é convocado a ir ao encontro das pessoas para manifestar a elas a luz. Tanto é que no rito do batismo nós recebemos uma vela, a luz do ressuscitado, da vida nova. E também o Evangelho nos convoca o seguinte: avance para águas mais profundas. A nossa fé precisa ser avançar, vivenciar mais profundamente. Por isso nós insistimos tanto: seja um homem, uma mulher do silêncio, da escuta. Isto é avançar para as águas mais profundas. Neste mês que nós estamos iniciando, o mês da Bíblia, mês da Palavra do Senhor, pratique a leitura orante.
Deixe a palavra do Senhor tocar o seu interior, o seu coração. Faça isto para podermos ver o quanto é significativo, o quanto nos ajuda a vivermos a experiência de Deus nas nossas vidas, o que o Senhor nos ajuda, o que Ele diz para nós e o que eu digo para o Senhor. Então, por isso, os grupos de reflexão, as leituras orantes da Bíblia, nos ajudará a vivenciarmos profundamente esse avançar para as águas mais profundas e vivenciarmos a experiência da fé, a experiência do amor, a experiência de Deus que está sempre conosco. Então, que Deus nos guarde, nos abençoe e nos ajude a vivermos profundamente a experiência da fé. Por isso, então, veja, outra coisa fundamental do Evangelho de hoje, nós queremos anunciar o Evangelho ao nosso modo, sem escutar Deus, sem escutar a igreja, não vai produzir. Por isso, avance e deixe Deus falar. Muita paz para você.